Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós lemos todos os domingos ou no sábado à tarde os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. Estamos aí no 21º domingo do tempo comum, onde o Evangelho vai falar sobre a porta estreita. Então logo nós podemos ver que o homem precisa fazer alguma coisa para chegar à salvação. Não é simplesmente fazer como São Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 19, apenas crer que há um só Deus e tremer, de pavor, como fazem os demônios. São Tiago diz isso, que os demônios creem, têm fé que há um só Deus, que existe um só Deus. Porém, essa fé dos demônios não é salvífica, não é uma fé que submete-se ao senhorio de Cristo. E se submeter ao senhorio de Cristo é reconhecer que Ele é Deus e fazer aquilo que Ele manda. Vamos lá, o texto, a primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 18 ao 20. Logo nessa primeira leitura nós podemos ver que a salvação ela não está limitada a um grupo de pessoas, a uma etnia, Ou seja, ela é para todos os povos, desde que a pessoa creia no Senhor Deus, creia em Jesus Cristo e se submeta ao seu senhorio. Veja que é mostrado já na antiga aliança que a salvação não era apenas para o povo judeu, mas para todos aqueles que aceitasse Jesus como Senhor da sua vida. Isaías 66, 18. Assim diz o Senhor: eu que conheço suas obras e seus pensamentos. O Senhor está dizendo que conhece as nossas obras e os nossos pensamentos. Ele não está dizendo que conhece somente a nossa fé. Virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Então está dizendo aqui que o Senhor, conhecendo as obras de cada um, conhecendo os pensamentos de cada um, Ele mesmo vai reunir um povo, vai reunir um povo de todas as línguas. E aí o Senhor diz que esse povo, que Paulo vai dizer que Jesus fez de dois povos, um só, o povo judeu e o povo gentílico, ou seja, a humanidade inteira, que era considerado os judeus, os israelitas e os povos pagãos. De todos os povos pagãos, unido a Israel, Deus faz um povo só ali em Jesus Cristo. É dito pelo próprio Deus que um dos descendentes de Abraão seria a causa de bênção, de abençoar todas as nações, de trazer a bênção sobre todas as nações. Através de um descendente teu, eu abençoarei todas as nações. E é isso que acontece. E aí, eles virão e verão minha glória, diz o Senhor. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Fut, Lud, Mozoque, Roz, Tubal e Javã, para as terras distantes e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Então o Senhor está dizendo que vai salvar e vai enviar esses salvos como mensageiros, como profetas para fora de Israel, para todas as nações. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel levarão
sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Aí o Senhor está dizendo: escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Então veja aqui Deus faz, em Isaías 66, Deus já está mostrando que ele vai fazer a unificação daquela divisão que foi feita lá em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel. Assim como todos os povos foram divididos, agora ele está dizendo que irá fazer uma união de todos os povos. E isso São Paulo disse que Jesus fez, que ele fez de todos os povos um povo só. Não é? Não há mais judeus, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem, nada. Agora há um povo só. Né? Um povo só unido a Deus. Por isso, São Paulo vai dizer que Jesus será tudo em todos. Né? O Salmo é um salmo bem interessante, Salmo 16. Ele pede que nós reconheçamos a glória de Deus, né? E cantemos os seus louvores. Veja: cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ou seja, reconhecer a glória de Deus e reconhecer a sua fidelidade e o seu amor. Na segunda leitura na carta aos Hebreus, esse Pai que ama e que nós reconhecemos a sua glória e que ele faz de todas as nações um único povo, ou seja, os seus filhos, né? Esse Pai, ele nos corrige. E nos corrige por quê? Porque nos ama. Quem ama, corrige. Né? Quem ama, educa. E eu digo isso porque eu sou pai. Eu educo a minha filha da mesma forma, né? Claro que parecido, não vamos dizer igual, né? Mas da mesma forma que meu pai me educou para ser um cidadão, né? E eu faço de tudo para ser um bom cidadão, e também, como fui educado para ser honesto, justo, também faço de tudo para ser, e assim também eu ensino a minha filha. E às vezes castigo, às vezes boto lá no sofá, né? Caladinha, quietinha, sozinha, sem TV, né? Sem qualquer outra coisa, sem brincar, para pensar no que fez e poder corrigir o que fez de errado. Né? Aí, veja, isso é correção, que de início parece um castigo, parece um tormento. Às vezes até nós usamos essa expressão, eu castigo, né? Mas na verdade eu corrijo. Aqui veja, irmãos, carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 5 a 11, depois versos 5 a 7, depois 11 ao 13. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanime quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Aí, veja, é para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar. Então a minha menina chora, né, quando eu corrijo ela. Veja, no momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça àquele que nela fora exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Então o Senhor nos corrige para a nossa educação, para que nós não erremos o caminho, para que nós não percamos a porta estreita. E é por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje, Lucas 13, 22 ao 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que
se salvam. Veja, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, né? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Fazei todo o esforço. Então depende de nós também, né? Não é somente crer, não só basta crer, como eu dizia no início. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então muitos tentarão entrar e não conseguirão. E por que não conseguirão? Porque não vão se esforçar o suficiente, não vão fazer mortificação suficiente, não vão aceitar de bom grado a correção do nosso Deus. E aí Jesus continua: uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, ou seja, quando o mundo tiver se acabado e Jesus voltar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: abre-nos a porta estreita. Não quis entrar, ficou do lado de fora, curtindo do bom e do melhor. Mas quando a porta for fechada, veja, enquanto a porta estava aberta, mesmo sendo estreita, não quiseram entrar. Mas depois que a porta for fechada, vão querer entrar, vão querer bater para entrar. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti. Ou seja, éramos da igreja, estávamos no culto todo dia, né? Estávamos ali na missa, cultuando, né? E tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ou seja, afastai-vos de mim, todos vós que praticam as obras perversas. E não as obras de justiça. Obras de justiça. Obras de justiça, de misericórdia espiritual e corporal, né? Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora, sendo deixado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, se cumprindo o que disse o profeta Isaías. Vai vir gente de todo canto, não é somente para Israel, né? E assim há muitos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Ou seja, muitos judeus que era para ter aceitado Jesus não aceitaram. Então o primeiro povo, que era para ser o primeiro a aceitar, muitos, a grande maioria, não aceitou. Por isso os primeiros se tornarão os últimos e os últimos se tornarão primeiros. Por quê? Porque os gentios aceitaram, acreditaram em Jesus muito mais do que os judeus. E aí, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e que Ele nos dê a graça de, mesmo sendo os últimos povos a ser alcançados pelo seu Evangelho, possamos ser os primeiros a dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.